Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Pois bem, pessoal, esse é o primeiro vídeo de 2021 e nele nós faremos uma refutação de Olavo de Carvalho. Já vamos começar bem o ano. O Olavo de Carvalho recentemente publicou um parágrafo no Facebook onde ele fala da relação lógica, realidade, lógica, experiência. Como é do costume dele fazer invectivas contra a lógica, o pessoal do Centro Cultural Dávila, que é um centro católico, fez críticas numa nota, dizendo que aquilo apontava para o seu modernismo, portanto, para o fato dele ser um herege. Eu não vou entrar aqui no mérito e nem vou fazer uma digressão sobre o modernismo ou o perennialismo do Olavo de Carvalho, tá? Vou apenas me concentrar em refutar o parágrafo que ele publicou, que desencadeou toda essa polêmica, que acabou levando também a gravar um vídeo no dia de ontem contra o Centro Cultural Dávila, e vou mostrar aqui por A mais B, através do rigor metodológico e filosófico, que o Olavo de Carvalho erra, que o Olavo de Carvalho não é um filósofo, não tem os elementos necessários para ser chamado de filósofo. Pois bem, então nós vamos começar aqui a nossa apresentação lendo o que o Olavo de Carvalho escreveu no Facebook a respeito disso. Vamos lá. Só um instante, pessoal. O Olavo de Carvalho diz assim: quem quer que tente provar por lógica a existência ou inexistência de qualquer coisa, só prova que não sabe o que é lógica. O mundo da lógica é o da estrutura da possibilidade. Não tem porra nenhuma a ver com a realidade. Existir ou inexistir são fatos da realidade, só podem ser provados por experiência, nunca pela pura e simples razão. Portanto, eu reduzi essa frase de Olavo de Carvalho a 3 proposições basais, quais sejam: primeira, não é possível provar qualquer coisa por via lógica. Segundo, o mundo da lógica é o da estrutura da possibilidade e não tem a ver com a realidade. Terceiro, existir ou inexistir são fatos da realidade, só podem ser provados pela experiência. São essas 3 afirmações basilares desse parágrafo publicado por Olavo de Carvalho, que diz, via de regra, que pela via da lógica, pela via da razão, não se pode provar a existência de qualquer coisa que seja. Perfeito? Eu vou, então, refutar as 3 frases passo a passo. Primeiramente, eu queria deixar claro o seguinte: um bom filósofo, ele trata com rigor os conceitos que ele se vale, os termos dos quais ele se utiliza nas suas proposições. Não é o que acontece em Olavo de Carvalho, que tem uma filosofia, entre aspas, muito mais próxima da literatura, né, da arte, do que propriamente da lógica, né, do rigor lógico que deve existir no trabalho filosófico. O Olavo de Carvalho, ele valoriza mais uma filosofia calcada em simbolismo e em termos usados de maneira flexível, que uma filosofia baseada em rigorismo, em termos usados com base em definições bem claras, bem precisas, bem exatas. Pois bem, não é assim que, via de regra, a filosofia se constrói, se constitui. Se nós pegarmos, por exemplo, os diálogos de Platão, nós veremos que Sócrates, quando ele entra em interlocução com seus adversários, a primeira coisa que ele faz é estabelecer de forma bem clara, bem rigorosa, as definições das coisas das quais se estão tratando. Então, os conceitos que definem as coisas precisam ser bem rigorosos, bem trabalhados, para que você possa chegar a uma conclusão válida, verdadeira. Nós não vemos isso por parte de Olavo de Carvalho. Então, a primeira parte da refutação vai ser a refutação da primeira frase, que não é possível provar qualquer coisa por via lógica. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aí é o que significa coisa e o que significa lógica em filosofia. Coisa em filosofia é um substantivo que pode tanto designar algo concreto quanto algo abstrato. Perfeito? E lógica é uma das disciplinas da filosofia. Essa disciplina, ela lida com as leis do reto pensamento, portanto, com as regras da demonstração que permitem determinar se uma coisa é verdadeira ou falsa. Então, a lógica é uma ciência que estuda as regras da demonstração, que, via de regra, se baseia nas leis do pensamento, também chamadas de primeiros princípios do pensar. Perfeito? Então, definidas essas 2 terminologias, esses 2 termos, esses 2 conceitos, nós podemos partir agora para a segunda parte. Bom, a primeira lei do pensamento,
que é uma das regras para a lógica, é a lei do necessário, a ideia do necessário. Tá? Vários filósofos falam sobre isso, tratam sobre isso. O que é essa ideia do necessário? É o primeiro objeto da lógica, que consiste, basicamente, em determinar o que necessariamente tem que existir para que um ser seja o que ele é. Tá? A lógica, ela trata primacialmente não da possibilidade, mas da necessidade de algo existir ou não existir. Tá? Então aí a gente já está encaminhando a solução para a segunda frase, a segunda proposição do Olavo, tá? Sobre a questão da estrutura da possibilidade, do mundo da lógica ser o mundo da estrutura da possibilidade. Então a gente já vê aí que, na verdade, né, o primeiro objeto da lógica é a necessidade, o que necessariamente tem de existir, não o que pode existir. Este algo, né, que precisa existir para que um ser seja o que é uma coisa abstrata. Então nós vimos lá no início, quando começamos a definir os termos, né, da nossa discussão aqui, né, da nossa apresentação, que coisa pode ser tanto algo concreto quanto abstrato. Tá? Essa coisa abstrata, esse algo abstrato, se refere a uma essência, a um predicado, né, a um atributo. Perfeito? Então, a lógica trata sim da existência ou da inexistência de algo. E que algo é esse? Né, o predicado, a qualidade, a essência que deve haver no ente concreto para ele ser o que ele é. Todo ente concreto tem uma essência, né, que faz que ele seja X ou Y, seja um gato, um cachorro, um copo, um lápis, um celular, uma televisão. Tá? E essa qualidade tem que existir nesse ente, é uma coisa abstrata. Tá? Então, de uma verdade lógica, nós podemos sim concluir uma verdade ontológica. Concluir que há ali, naquele ente, a existência de um atributo abstrato, mas de um atributo real, consistente. Bom, quando a gente fala de realidade, e o Olavo também usa o termo realidade, aqui nessas proposições que ele faz, nós temos que lembrar que realidade não é só o que é concreto, mas também o que é abstrato. Por exemplo, o mundo das ideias, tal como demonstrado por Sócrates e Platão, ele tem uma existência real, não fisicamente real, não materialmente real, mas real, tem uma realidade. Tanto que o filósofo Garcia Morente, filósofo espanhol, muito conhecido, classifica o sistema de Platão como sendo o do realismo das ideias. Porque em Platão as ideias elas não existem apenas na mente, mas realmente no mundo separado do mundo concreto, mas no mundo real, tão real quanto esse daqui. Perfeito? Então a metafísica, por exemplo, que é uma das disciplinas da filosofia, aponta para o fato de que existem coisas abstratas que têm existência real, tá? Mas que não são físicas, são metafísicas. E a lógica pode determinar, sim, a existência de algo metafísico. Então, resta comprovado aqui, pela nossa apresentação, que a primeira proposição que Olavo traz em sua postagem é falsa. Tá? Como ele disse, né? Não é possível provar qualquer coisa por via lógica. Falso. É possível provar alguma coisa. E que coisa? Coisas abstratas, coisas metafísicas. Então, a primeira proposição dele está refutada. Vamos à segunda, em que ele diz o seguinte: o mundo da lógica é o da estrutura da possibilidade e não tem a ver com a realidade. Pois bem, qual é o erro que Olavo comete aí? Olavo aí cai num sofisma por falta cometida na indução. Ou seja, ele faz uma indução a partir de uma parte da lógica e daí ele conclui o todo da lógica. Porque assim, na lógica, como disciplina, existem várias partes. Existe a lógica modal, que é essa lógica das possibilidades da qual ele está falando aí nessa frase. Tá? Essa lógica modal está ligada à estatística, à matemática, à probabilística, né, que é trabalhada bastante por filósofos do século XX, tá?
que fizeram análises nesse campo da probabilidade da possibilidade com base em lógica modal matemática. Um desses filósofos é o Frege, que é bastante conhecido. Então, se você pega, por exemplo, o seguinte silogismo: se A igual a B e B igual a C, logo C igual a A, você está fazendo aqui, né, um silogismo modal. O que é A, o que é B, o que é C? Né? Esses termos A, B e C não correspondem realmente a entes reais, nem também a entes ideais, nem também a coisas abstratas. Mas eles podem representar qualquer objeto, porque eles servem justamente para cálculos estatísticos e probabilísticos dentro da matemática. Tá? Então a lógica modal, claro, ela é puramente formal, ela não tem relação nenhuma com entes reais ou entes abstratos. Ela é utilizada, ela é fabricada para o trabalho probabilístico. Tá? Só que a lógica não é feita só do estudo de proposições modais. A lógica também tem outras partes que a compõem, né? E a gente tem que pegar, por exemplo, a lógica aristotélica como exemplo. A lógica aristotélica ela vai buscar determinar a relação ser-pensamento, tá? De modo a determinar a existência de um predicado, né, num determinado ente. Perfeito? Aquele silogismo clássico, né, todo homem é racional, Sócrates é homem, logo Sócrates é racional, está falando de coisas reais. Né? A racionalidade é real, a hominidade é real. Agora, se existe um homem chamado Sócrates, né, especificamente falando, isso aí já é outra questão. O homem concreto Sócrates é uma outra questão. Perfeito? Um outro ponto também importante destacar nessa frase do Olavo, que diz que o mundo da lógica está referido apenas ao mundo das possibilidades, é que estrutura, a palavra estrutura, em filosofia, designa fundamento. E quem estuda o fundamento é a ontologia e a metafísica. Mas, sobremaneira, neste quesito das possibilidades, quem trata disto é a ontologia, porque a ontologia é a ciência do ser. Tá? O fundamento das possibilidades tem relação com as potencialidades. Bom, a ontologia ela trata da relação ato-potência. Né? Então, é a ontologia, não a lógica, que estuda aí. Né? Porque a ontologia estuda o ser, e só a partir do ser é que podemos saber o que pode vir a ser. Ou seja, só a partir disso é que podemos saber quais são as possibilidades existentes. Perfeito? Então, Olavo confunde tudo. Ele não sabe o que significa estrutura, não entende que o estudo da estrutura das possibilidades remete à ontologia e não à lógica. Né? Então, é um sujeito que não tem rigorismo, né, na sua conceituação, nas suas definições. Então, que filósofo é esse? E vamos então aqui à terceira frase de Olavo de Carvalho, que diz assim: existir ou inexistir são fatos da realidade. Só podem ser provados pela experiência. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nem sempre algo existe como fato. A maioria das coisas não existe como um fato da realidade. O que é fato? Fato é um evento circunscrito ao tempo e ao espaço. Por exemplo, eu, Rafael, não sou um fato. Sou um homem que produzo fatos. Por exemplo, esse vídeo aqui é um fato produzido por mim. Não é isso? Mas eu transcendo os fatos que eu produzo. Se as coisas só existem como fatos, então elas não existem como entes reais, dotadas de um atributo, de uma essência. São apenas fluxo, são apenas vir a ser. Não são. Apenas acontecem. Parecem ser, mas não são. Isso é um absurdo. Evidentemente que nos leva aí para o campo do pensamento de Heráclito. Né? Nada tudo vem a ser. Então vocês vejam que a própria formulação que o Olavo dá, a frase dele leva a esse absurdo. Tá? Por exemplo, Deus existe, mas não como fato, circunscrito no tempo e espaço. Deus transcende o tempo e espaço. As essências existem, não como coisas factuais, não como eventos factuais, mas como coisas que transcendem os fatos. Tá? Então, nem tudo que existe como fato da realidade. O Olavo diz claramente nessa frase que existir ou não existir são,
né? Sempre fatos da realidade, nem sempre. Tá? Outro ponto aqui, que demonstra também uma falácia, né? Um sofisma de Olavo de Carvalho, é que ele diz que só podem ser provados pela experiência. Tais fatos da realidade só podem ser provados pela experiência. Pois bem, esse vídeo que eu estou gravando aqui é uma refutação ao Olavo de Carvalho. Você está tendo a experiência de ver o vídeo. Ele precisa ser provado ou ele é uma evidência? É evidente que esse vídeo existe, não precisa ser provado. Então, uma coisa que é objeto de experiência não precisa de prova, de demonstração lógica. Né? Então, é outro erro que Olavo comete. Então, isso deixa claro que o Olavo não tem o mínimo rigor científico, conceitual, no uso das definições, no uso dos termos, das proposições, quando ele formula alguma coisa em termos de filosofia, né? Ou de pseudofilosofia, melhor dizendo. Isso é imperdoável a quem quer se intitular como filósofo, como o maior filósofo vivo, ou como quem é o único que preservou, que preserva, né, a memória da tradição cultural. Né? E para definir aqui de uma vez, e para o nocaute argumentativo do guru da Virgínia, nós vamos provar através de dois silogismos simples, aqui, né, através de duas conclusões lógicas extraídas de um silogismo, que nós podemos, dessa conclusão lógica, saltar para uma existência ontológica, mostrando assim que a tese do Olavo é completamente falsa. Bom, o primeiro silogismo é o seguinte: o que é simples não se corrompe, é a premissa maior. A alma é simples, premissa menor. Conclusão, logo a alma é incorruptível. Então, se tudo que é simples não se corrompe e a alma é simples, logo a alma é incorruptível. Portanto, nós provamos a existência de uma atribuição existente na alma, de um predicado da alma, a incorruptibilidade. Perfeito? Nós provamos a existência de uma coisa, né? Abstrata, mas de uma coisa. E depois nós temos um entinema, que é um silogismo pequeno, né, sintético, que é o seguinte: aquele que deixa fazer um crime é culpado pelo crime. Portanto, esse silogismo prova a existência da culpabilidade naquele que deixou o crime acontecer. Prova a existência de algo. Tá? Então, fica provado aqui que o Olavo de Carvalho não sabe do que fala e fica, portanto, refutada a sua afirmação de que, por via lógica, não se prova coisa nenhuma. Tá bom, pessoal? Era isso que tínhamos a falar. Um abraço, até a próxima e um bom 2021.